Judas Iscariotes. Nós também procuramos perturbar as pessoas. Quando o sacerdote, com o hisope, asperge de uma ponta a outra da igreja, então as pessoas podem rezar melhor. Este rito expulsa também as ideias e os poderes da magia negra. Exorcista. Da parte da Santíssima Virgem, diz a verdade. Judas Iscariotes. A cerimônia do aspergesme, os 33 sinais da cruz, a tripla fórmula Senhor eu não sou digno, e, no fim da missa, a oração a São Miguel Arcanjo, as 3 Ave-Marias e a Salve Rainha, deveriam ser restabelecidos. A sua supressão foi obra nossa, em certa medida, obra daqueles que estão em nosso poder. Missa Tridentina ou Missa Nova. Exorcista, continua a dizer a verdade, da parte da Santíssima Virgem. Judas Iscariotes. Além disso, eles lá em cima, a ponta para cima, gostam mais da missa tridentina que da missa em alemão e da nova missa, porque nem tudo pode ser traduzido de um modo absolutamente exato. Exorcista. Refere-te à missa tridentina, em latim. Diz a verdade Judas Iscariotes, só a verdade, da parte da Santíssima Virgem. Judas Iscariotes. Os textos são difíceis de traduzir em alemão. É assim que aparecem essas palavras inexatas, que tiram muitas graças à missa. Tudo o que não é exatamente pronunciado como Cristo quer, obtém menos graças. Especialmente no que se refere à consagração. As palavras da consagração têm que ser pronunciadas de uma maneira perfeitamente exata. Não se pode mudar uma sílaba. É preciso que tudo seja de uma extrema exatidão e rigor. Sabeis como lá embaixo está tudo perfeitamente regulado. Nem sequer na Igreja Católica, agora, se consegue ter uma regulamentação como a nossa. O latim, como língua morta, não falada, que já não evolui, põe um freio considerável, devido à sua rigidez, às interpretações fantasistas ou às traduções falaciosas, como as que frequentemente se encontram nos textos em línguas vulgares. Os demônios já se tinham referido concretamente à tradução errada da fórmula da consagração. CFR, pp. 26. As festas católicas. Exorcista. Diz a verdade, da parte da Santíssima Virgem e só a verdade. Continua. Judas Iscariote. As festas católicas. Tudo está mudado e desorganizado, mudarão-se as datas e as pessoas já não compreendem nada. Antigamente, as pessoas podiam pensar com antecedência, agora, vem esta ou aquela festa, e agora? Ironicamente. Exorcista, diz a verdade, da parte da Santíssima Virgem. Judas Iscariotes. Agora, as pessoas já nem sequer sabem quando estas festas se realizam, nem em que data são fixadas. Isto é muito vantajoso para nós e é uma perda insensata para os outros, porque havia festas para as quais as pessoas se começavam a preparar com algumas semanas de antecedência. Agora, já não o podem fazer, ou só muito raramente o fazem, porque já não têm as datas das festas presentes na memória. Em cada calendário figura uma data diferente. Como é que quereis que se preparem? As pessoas não podem ir ter com os bispos ou com os sacerdotes à igreja e festejar determinada festa aí, em tal data e de tal maneira. Depois, em casa, sozinhos, celebrarem a festa na antiga data. Exorcista. Diz a verdade, da parte da Santíssima Virgem. Judas Iscariotes. No entanto, acreditai-me, mesmo no inferno, são as antigas festas que estão em vigor. Estão em vigor, bem mais em vigor que no vosso mundo. De certo já vos apercebestes disso com a festa de Nossa Senhora do Monte Carmelo. Todos os santos, fiéis defuntos, almas do purgatório. Judas Iscariotes.
Era preciso repor todas as festas no seu devido lugar. Então, essa dos fiéis defuntos, tem também que se lhe diga. Exorcista, diz a verdade da parte da Santíssima Virgem. Judas Iscariotes. As almas do purgatório encontram-se numa situação terrivelmente desvantajosa. Antigamente ia-se ao cemitério. Cada oração que se fazia, obtinha uma indulgência. Deste modo, uma alma podia ir imediatamente para o céu. Agora isso já não acontece, ou melhor, as pessoas já não são encorajadas nesse sentido. Isso foi suprimido pelo clero, que afirma que essas indulgências já não têm valor, que só uma é válida, a do dia de todos os santos. Que hão de fazer as almas do purgatório só com uma única indulgência? Ah! Antigamente libertavam-se milhares e milhares de almas, deveríamos dizer, milhões, e agora? Agora, encontram-se perante uma terrível perda. Elas gritam por socorro e ninguém lhes acode. Aproxima-se o dia dessa festa. Era preciso esclarecer todas as pessoas a este respeito, mas elas não acreditariam. Que maldoso com satisfação. Exorcista. Diz a verdade, da parte da Santíssima Virgem. Judas Iscariotes. E no fundo era uma coisa tão simples. Bastava ir ao cemitério, lançar um pouco de água benta, dizendo uma vez, dai-lhe Senhor, o eterno descanso, e, às vezes um Pai Nosso ou outra oração, conforme o que ocorresse ao espírito de cada um. Sempre que procediam assim, com reta intenção, então, por cada oração, era realmente liberta uma alma. Agora, mesmo os bons, que ainda acreditam nisso, são induzidos em erro, quando se lhes diz, tu não podes ganhar esta ou aquela indulgência, isso já não é válido. É claro que isso só nos traz vantagens a nós, os do inferno, que maldoso. Exorcista, fala somente da parte da Santíssima Virgem, só a verdade e toda a verdade. Judas Iscariotes. E quanto a esta grande e única indulgência, que ainda se pode ganhar, a do dia de todos os santos, segundo os modernistas, muitas pessoas acham os 6 Pai Nossos demasiado longos. Além disso, com esta indulgência única, já não são muitas as almas que se libertam. O próprio Deus, ele lá em cima, aponta para cima, há de pôr as coisas no seu devido lugar, mas para muitos, já será demasiado tarde, excessivamente tarde. Devo ainda dizer que este assunto das festas dos santos tem mais importância do que se pensa. As datas foram rapidamente mudadas, não só as das festas dos santos como também e muito especialmente as festas em honra da Santíssima Virgem. De fato, a festa de 8 de dezembro manteve-se, mas de que vale isso? Há outras festas igualmente importantes. Se temos, por exemplo, a de Nossa Senhora do Carmelo e outras grandes festas e dias comemorativos. Quando as pessoas não vão à missa, nesses dias, pedir o auxílio da Santíssima Virgem para a sua vida, recebem também menos graças. Isso representa para elas uma grande perda e para nós um magnífico ganho. Os sacerdotes e a graça. Exorcista, fala somente da parte da Santíssima Virgem e apenas a verdade. Judas Iscariotes. Se ao menos eu não fosse obrigado a dizer isto. Eu não queria dizê-lo. Exorcista, continua em nome toda a verdade. Judas Iscariotes, de fato, preferiria não continuar a falar. Exorcista, continua da parte da Santíssima Virgem, diz só a verdade, em nome. Judas Iscariotes. É bem certo o provérbio, alemão, que diz, só aquele que nada contra a corrente é que apanha água fresca. Muitos sacerdotes encontraram-se em breve num pântano pestilento, fétido e sujo, e nem sequer se aperceberão disso. Deixam que este pântano rodeie os seus corpos, e o que é ainda muito pior, o seu espírito, e acabarão por afundar-se nele.
É certo que é muito difícil nadar contra a corrente, mas pelo menos recebe-se água fresca. Essa água fresca representa as graças, e é isto que eles lá em cima querem que se receba. Com esta imagem, quer-se sobretudo significar as almas. Obtém-se mais graças pela missa tridentina ou pela missa latina, do que por aqueles sacerdotes que já não celebram convenientemente a missa, pois assim já não há tantas graças. Já não há uma plenitude de bênçãos nestas igrejas porque estamos lá nós. Dançaremos nelas à vontade e estaremos em breve lá em maior número que as pessoas. Exorcista. Diz a verdade da parte da Virgem Santíssima, em nome. Judas Iscariotes. Em breve seremos mais numerosos, a dançar no interior dessas igrejas, do que as pessoas que essas igrejas podem conter, ri sarcástico e com uma alegria malvada. Exorcista. Diz a verdade, da parte da Santíssima Virgem. Judas Iscariotes. Para cada pessoa podemos mobilizar 2 ou 3 demônios, ou mesmo mais, quando se trata de uma alma mais piedosa, que com malvadez. As mulheres na capela mora dar a comunhão. Judas Iscariotes. E a leitura voltada para a Assembleia. É-nos extremamente vantajosa, mas é-o ainda mais quando é feita por mulheres, que com maldade. Exorcista. Diz a verdade, em nome de Jesus, Judas Iscariotes. Judas Iscariotes. Então, quando as mulheres se colocam à frente, até as pessoas piedosas, homens ou mulheres que desejariam concentrar-se na oração, não deixam de pensar: que vestido é que ela traz hoje? Como lhe fica o chapéu? Foi recentemente ao cabeleireiro, ri com satisfação maldosa. Exorcista, diz a verdade, em nome da Santíssima Trindade. Judas Iscariote, os seus sapatos estão na moda. Estes sapatos são 3 ou 5 centímetros mais altos que os antigos. Usa meias escuras ou claras. Ria bandeiras despregadas. Exorcista. Judas diz a verdade e só a verdade, da parte da Santíssima Virgem. Judas Iscariotes. Não se vê um pouco da sua combinação. Ri sarcástico. Exorcista. Diz apenas: o que a Santíssima Virgem tem para nos dizer, diz somente isso e nada mais. O que acabas de dizer é da tua autoria. Judas Iscariotes. De certo modo fui obrigado a dizê-lo. Tive que o dizer, como complemento. No fundo é mesmo assim. É assim que as pessoas pensam, antes de qualquer outra coisa, reparam na sua figura. Isso é evidente. Antigamente as mulheres usavam véu, mas há muito que se deixaram disso. Mas, mesmo que já não usem véu, o seu lugar não é na capela mor. O Papa e os céus, a ponta para cima, não querem isso. Exorcista. Diz a verdade da parte da Santíssima Virgem, só a verdade. Judas Iscariotes. Mas o pior é quando as mulheres são encarregadas de distribuir a Sagrada Comunhão. Então, já não há mais graças e bênçãos. É que as suas mãos não são consagradas, são mãos de mulheres. Não quero dizer que o mal esteja no fato de serem mãos de mulheres, mas sim, no fato de não serem consagradas. Cristo escolheu só e unicamente os homens para o sacerdócio e não as mulheres. Mas é o orgulho, o pecado original dos anjos, a razão disto. Exorcista, continua a dizer a verdade, da parte e em nome da Santíssima Virgem. Judas Iscariotes. No fundo estas mulheres sentem-se orgulhosas por poderem dar nas vistas a atuar lá à frente. Acreditai! Os sacerdotes, mesmo os modernos que dentro em breve verão tudo atirado para o caixote do lixo, acabarão por compreender que, com todas as suas teorias e brilhantes inovações, não vão a lado algum. Contudo, não querem voltar atrás,
no caminho que tomaram. Por outro lado, também não sabem bem como arranjar as coisas de molde a agradarem as pessoas. E é assim que muitos sacerdotes chamam uma mulher para a capela mor, pensam que é mais um motivo para atrair as pessoas, e sarcástico, pois as suas igrejas são ocupadas até um terço da sua real capacidade. Exorcista. Judas Iscariotes continua a falar da parte da Santíssima Virgem e diz só a verdade. Judas Iscariotes. Estão cada vez mais próximos do protestantismo, quer dizer, o protestantismo é, em certa medida, melhor que a Igreja Católica moderna. Exorcista. Diz a verdade da parte da Santíssima Virgem. Judas Iscariotes. O protestantismo. Eles não sabem mais nada. Eles não sabem mais nada desde que as coisas ficaram assim, mas os católicos. Exorcista. Continua a falar da parte da Santíssima Virgem. Judas Iscariotes. Os protestantes estarão em breve mais próximos de Deus que o catolicismo moderno. Eles não sabem mais, como já disse, mas de certa maneira podem vir a saber. Os homens inteligentes reconhecem que a Igreja Católica, a boa, bem entendido, é a verdadeira Igreja. Muitos converter-se-iam. Mas, na situação em que a Igreja se encontra atualmente, eu diria, ou melhor, nós os do inferno diríamos que o protestantismo em breve se encontrará numa melhor posição. Beelzebub no Exorcismo de 7 de novembro de 1977 acrescentaria isto: o mundo de hoje quer ser aprovado. Quer pôr as mulheres na capela mor, no altar, mulheres espampanantes e metediças. E isto apesar da Mãe de Deus nunca ter tido uma função na igreja, apesar de Cristo não querer que a mulher entre no Santo dos Santos, como castigo, porque o pecado original vem de Eva e foi ela que caiu em primeiro lugar. Cristo disse isto um pouco antes de sua paixão. É preciso lembrar que o ato de dar a comunhão é em si mesmo um ato de sacerdócio, e é por isso que compete normalmente ao sacerdote. Exorcista. Continua a dizer a verdade, da parte da Santíssima Virgem, e só a verdade. Judas Iscariotes. E quanto à pregação? Há lugares onde as homilias são feitas por mulheres. Ele, lá em cima, aponta para cima, não quer isso. Exorcista. Continua, diz a verdade e só a verdade da parte da Santíssima Virgem. Judas Iscariotes. Deus quer que a homilia seja feita por um homem consagrado, porque assim a pregação tem maior efeito sobre os fiéis. Uma mulher não consagrada está longe de ter a mesma eficácia, abstraindo mesmo do fato das pessoas não se concentrarem nas suas palavras. Uma mulher que prega não pode ser boa, não pode pregar com seriedade, pois se tivesse um espírito sério e fosse boa, não se dedicaria a pregações. A imitação de Cristo, as virtudes, a cruz e os santos, são assuntos atualmente pouco abordados na missa ou nas homilias. Mesmo os sacerdotes consagrados já não se lhes referem a maior parte das vezes. Exorcista. Continua a dizer a verdade, da parte da Santíssima Virgem e diz só a verdade. Judas Iscariotes. Se esta mulher não aprofundar ao máximo o tema da sua pregação, como poderão as pessoas tirar algum proveito dela? Quando, muito, poderão ocorrer pensamentos estranhos. Nem sempre isso acontece, mas de um modo geral pode dizer-se que uma pregação dessas é tempo perdido. O padre voltado para os fiéis. Judas Iscariotes. O padre voltado para os fiéis também não é bom, sobretudo para as mulheres. Passa-se o mesmo que com as mulheres na capela mor. Agora, são as mulheres que se interrogam: como são seus cabelos? Está bem penteado. Terá ido ao barbeiro. Repara, agora tem o cabelo frisado e antigamente, não. Que belos dentes tem. Que irônico. Exorcista.
Continua a dizer a verdade em nome da Santíssima Virgem e só a verdade. Judas Iscariotes. Os paramentos ficam-lhe bem. Ele é ainda tão jovem, pena que seja padre, rejocoso, etc. Mas se ele celebrasse voltado para o altar, estes pensamentos não ocorreriam às mulheres. Quando ele se virasse, depois delas terem rezado, já nada disso teria importância. Deus bem sabe por que é que a missa deve ser celebrada de costas viradas para o público. O tabernáculo deve ser digno daquele que lá reside. Exorcista. Diz a verdade, sob as ordens da Santíssima Virgem, e só a verdade. Continua. Judas Iscariotes. O sacrário devia estar no centro. Que significado tem, ao entrar-se numa igreja moderna, ser-se primeiro obrigado a procurar o sacrário? Não se sabe se está à frente, se atrás ou de lado. Em muitas igrejas constroem-se mesmo sacrários que não se sabe se são tocas de raposa, que com malvadez. Exorcista. Diz a verdade e só a verdade, sob as ordens da Santíssima Virgem, Judas Iscariotes. Judas Iscariotes. Se cofres fortes, mal pode conter o riso. Exorcista. Diz a verdade, Judas Iscariotes, só a verdade, sob as ordens da Santíssima Virgem. Judas Iscariotes. Agora também muitos que fazem sacrários de qualquer maneira, em ferro. Claro que também poderiam ser utilizados carris do caminho de ferro, que maldoso. Exorcista. Diz a verdade, só a verdade, em nome. Judas Iscariotes. Um tabernáculo, estás a ouvir-me? Deve ser dourado. Isto é, nem o ouro, nem as pedras mais preciosas seriam dignas de encerrar o que ele encerra. Estariam bem longe de ser merecedoras do que ele abriga. É uma vergonha, mesmo nós lá embaixo, temos de o reconhecer, é uma vergonha ver as igrejas e tabernáculos que os homens constroem. A dança nos lugares sagrados. Exorcista. Diz a verdade, acaba com o riso, diz a verdade sob as ordens da Santíssima Virgem. Judas Iscariotes. E que dizer das igrejas onde se celebram missas à tarde ou mesmo de manhã e onde em seguida se realizam bailes? Devo falar de sexo, e não apenas de dança, porque na maior parte dos casos em que há dança, há erotismo. Poderia dizer-se que não há um único baile onde não se cometam pecados, quer corporais, quer espirituais, ou onde não se dê ensejo a que se cometam mais tarde. A dança é invenção nossa. Mas agora são os próprios sacerdotes católicos a promover estas festas e estas danças. Para que as pessoas ainda vão às suas casas, tem que lhes oferecer estes divertimentos. Então, a palavra de ordem é: cerveja a jorros, dança e música, e novamente cheio de satisfação. Exorcista. Diz a verdade e só a verdade, em nome. Judas Iscariotes. Chegaremos ao ponto, ou melhor, chegamos ao ponto de certos padres que ainda se dizem católicos, mas que já há muito não são, chamarem as suas igrejas adeptos de certas seitas, digamos, da missão pentecostista etc., para que eles deem testemunho das suas patranhas. Se não é o Espírito Santo que reina, somos nós, e em certa medida é a magia negra, que reina. E as pessoas estão tão cegas que já não sabem para onde fica o leste ou o oeste. Claro que para nós, isto é como um campo ceifado. São assim os sacerdotes que temos atualmente. A arte religiosa. Exorcista. Continua a dizer a verdade, em nome da Santíssima Virgem, e só a verdade, somente as verdades sob as ordens da Santíssima Virgem. Judas Iscariotes. Sim, a Santíssima Virgem. Isso também tem que se lhe diga. De fato, colocasse a sua imagem a um canto ou bem ao fundo,
de maneira que se veja o menos possível. Muitas vezes existe uma pequena imagem da Virgem, de mau gosto, se é que se consegue compreender de quem é a imagem. Quanto às imagens modernas, na maioria dos casos não se sabe se se trata da mulher de um gangster ou de algum lá de cima, aponta para cima. Exorcista. Sob as ordens da Santíssima Virgem, diz a verdade. Judas Iscariotes. Nos lugares onde ainda existem imagens belas da Santíssima Virgem, as pessoas são mais facilmente impelidas à oração. É por isso que eles lá em cima querem que. Exorcista. Continua a dizer a verdade sob as ordens da Santíssima Virgem. Diz tudo o que tens a dizer sob as suas ordens. Judas Iscariotes. Apareçam belas obras de arte, pelo menos imagens boas e belas, que falem às pessoas. O sacrário deve ficar, como já foi dito, no centro, ricamente ornamentado, dourado se for possível, arranjado de tal modo que todo o aspecto da igreja seja harmonioso. Que não se assemelhe a uma casota de cão, ou quase gostaria de o dizer, a um curral de porcos, ri sarcástico. Exorcista. Diz a verdade, sob as ordens da Santíssima Virgem. Abdica dessas expressões, que vêm lá de baixo. Judas Iscariotes. Vem lá de baixo, mas foi autorizado a dizê-las, respira alto e com dificuldade. O Santíssimo Sacramento do altar. Exorcista. Continua a dizer a verdade, diz tudo o que tens a dizer sob as ordens da Santíssima Virgem. Continua a falar. Judas Iscariotes. O Santíssimo Sacramento já não é adorado. Está totalmente posto de lado. As exposições do Santíssimo Sacramento são agora raras. Fazem-se ainda em alguns atos de reparação e entre os tradicionalistas. Fora disso são muito raras. Este sacramento, se soubesseis como é grande. Exorcista. Continua a falar em nome. Judas Iscariotes. O Santíssimo Sacramento do altar. Se soubesseis as bênçãos que jorram, as bênçãos que dele jorravam antigamente, quando era exposto no sacrário e o povo diante dele fazia a adoração reparadora. Isso era de grande eficácia para os pecados. Todas essas coisas deixaram de existir e é por isso que também menos almas se salvam. Não quero continuar a falar, não quero falar mais. O Santo Rosário. Exorcista. Continua, sob as ordens da Santíssima Virgem, diz tudo o que ela te encarregou de dizer, mas só a verdade. Judas Iscariotes. Tenho de acrescentar o seguinte: respira com grande dificuldade. A grande maioria dos sacerdotes estão cegos. Somos nós que os cegamos. Mas, com um pouco de boa vontade e com muita oração ao Espírito Santo, acabariam, a pouco e pouco, por compreendê-lo. O rosário seria então um remédio universal. Porém, também ele foi suprimido em quase todo o lado. Já não está na moda, como se costuma dizer. Exorcista. Continua, sob as ordens da Santíssima Virgem, diz toda a verdade, diz o que tens a dizer. Judas Iscariotes. Os mistérios dolorosos seriam os mais preciosos dos três. Sem dúvida que todos os são, mas a meditação dos mistérios dolorosos contribui mais para a salvação das almas. É por isso que lá em cima, aponta para cima, são considerados os mais preciosos.